Por gentileza, abra a sua Bíblia no Salmo de número 29. Salmos, salmos, salmos. Quantos salmos você já leu? Já leu os salmos todos? Conhece algum salmo de cor? Sabe que aquele texto que você tanto ama, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, é salmo. Ou aquele outro, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, é salmo. Ou aquele outro, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, é salmo. Aquele que habita no esconderijo da Altíssimo, é salmo. Ah, meu Deus, quantos salmos maravilhosos Deus tem usado para falar ao coração da gente ao longo da nossa história. Que maravilha é você ler os salmos e acompanhá-los e crescer no conhecimento do Senhor. Hoje é dia do Salmo 29. Salmo 29 vai nos ensinar conselhos para um tempo de crise, é o tema de hoje. Conselhos para um tempo de crise, conselhos para um tempo de crise. Olhe para o Altíssimo. Salmo 29 diz assim, por gentileza, se você puder, leia comigo aí na sua casa, participe da leitura em voz alta. Estou lendo na edição revista e atualizada. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Leitura feita do Salmo de número 29. Em tempos que a humanidade se acha o centro das atenções, é preciso olhar para Deus e ouvir dele o que ele espera de nós. Quanto mais o ser humano se agita, tanto mais ele precisa da quietude que há em Deus. Vou repetir. Quanto mais o ser humano se agita, mais este ser humano precisa, carece da quietude que nós só encontramos em Deus. O que fazer? O que não fazer? Como me acalmar? O que virá? São muitas perguntas. O que diz o Senhor? O primeiro conselho que nós extraímos da palavra do Senhor nesta hora é: adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Versículos 1 e 2. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. O primeiro conselho é: adore ao Senhor. Conselhos, conselhos, conselhos para um tempo de crise. Primeiro conselho: adore ao Senhor. A adoração ao Senhor necessariamente acontece perto de Deus. Veja, ninguém adora a Deus longe de Deus. Quando nós adoramos ao Senhor, nós estamos perto do Senhor. E perto do Senhor nós somos alimentados, perto dele há paz, perto dele há sossego, perto dele nós encontramos abrigo e proteção. A adoração ao Senhor tem menos a ver com a forma e tudo a ver com a essência. Menos com a forma e mais com a essência. Evangelho de João no capítulo 4, há um diálogo muito importante entre Jesus e a mulher de Samaria. E lá pelas tantas, a conversa já era longa. Lá no capítulo 4, versículos 22 e 23, Jesus faz uma declaração importante para ela. Ela representando os samaritanos. Ele diz: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele se referia a ele mesmo.
Mas diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Ou seja, não é a maneira, mas a verdade que há na adoração a Deus. Duas coisas fundamentais: vós adorais o que não conheceis. Como é que pode? Importa a Deus, o Pai procura o quê? Adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Dois itens fundamentais para nós entendermos como se trata a nossa adoração a Deus. O olhar de Deus está, portanto, sobre o adorador. Não é sobre a estrutura, mas sobre a nossa essência. Aquilo que nós apresentamos diante dele como adoração, como louvor ao Senhor. O olhar de Deus está sobre o adorador, e muito além da música, os nossos atos corroboram a nossa adoração ao Senhor. Dá para você abrir em Gênesis? Vê se dá para isso. Chega lá em Gênesis. Marca aí o Salmo 29 e vamos a Gênesis. Gênesis capítulo 4. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis no capítulo 4, versículos 2 em diante, diz assim: depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Versículo 3. Aconteceu que no final de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Qual era a oferta dele? Um fruto da terra, ok? Versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O que Abel fez? Ele trouxe o quê? Das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Veja o versículo 4. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. De Abel e de sua oferta. Finalzinho do versículo 4. Versículo 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Veja que coisa interessante, porque esse texto nos assegura que o Senhor, veja o que diz o versículo 4 lá, o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Então o processo da nossa adoração ao Senhor não é aquilo que a gente diz somente, mas o que a gente faz, como a gente faz. O sacrifício no Antigo Testamento era uma forma de adorar a Deus, e eles sacrificavam com uma maneira de adorar a Deus. Agora veja o que diz o profeta Isaías. Vai lá agora, profeta Isaías. Está com a Bíblia aberta, está em casa, pode abrir direitinho, sem estresse. É bom para poder fazer aquela viagem na Bíblia, lembrar se a gente sabe abrir mesmo a Bíblia ou não. Pode ajudar a gente esse tempo. Em Isaías capítulo 1, versículos 10 em diante. O sacrifício era uma forma de adorar a Deus no Antigo Testamento. Mas veja como esta era uma relação complicada. Como era possível pensar, por exemplo, que alguém estava adorando a Deus, mas Deus não estava aceitando aquela adoração. Versículo 10, Isaías 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Versículo 11, leia comigo aí. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. E o texto continua descrevendo esse mundo de coisas complicadas que aí estão. Afinal de contas, as pessoas iam para adorar ao Senhor, mas o seu coração, a sua mão, a sua mente estavam sujos. Deus não aceita adoração assim. Nós estamos falando de adoração ao Senhor. Adore ao Senhor. É o primeiro conselho para esses tempos de crise. Adora o Senhor. Adore ao Senhor, busque a presença de Deus em adoração, clame a presença de Deus, louve ao Senhor, entregue-se na presença de Deus. O versículo 2 do Salmo 29, veja aí. Adorai ao Senhor, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome,
adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Deus é santo. Deus é santo, e a beleza na santidade do Senhor e na santidade ao Senhor. Deus nos ensina que não se consegue adorá-lo sem que haja santidade. A santificação é fundamental na nossa vida. Veja, Josué capítulo 3, versículo 5, diz assim: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A santificação era uma preparação para o mover de Deus na vida do povo. Quando o povo vive uma vida de santificação, pode esperar, coisas boas e maravilhosas vão acontecer, seja na igreja, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja nos seus relacionamentos. Santificação. Hebreus 12, 14, o autor de Hebreus escreve, inspirado pelo Espírito Santo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 3 em diante diz assim: pois esta é a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deu para entender? Nós não conseguimos adorar ao Senhor se não houver santidade. Vai ser tudo blá blá blá. Vai ser tudo sem conteúdo nenhum. O primeiro conselho para termos de crise é: adora ao Senhor, adora ao Senhor, adora ao Senhor, adora ao Senhor. Santifique-se, adora o Senhor na sua santificação, adora o Senhor em santidade. Eis perguntas, 3 perguntas para que os irmãos me ajudem a responder. Em que circunstâncias devemos adorar a Deus? Em que circunstâncias devemos adorar a Deus? Opção 1, quando Ele faz o que eu quero. Opção 2, quando eu sinto vontade. Opção 3, em todo o tempo. Agora fala para mim, sincero, só aqui entre nós dois, hein? Tá bom? Eu não vou falar para ninguém, fica só entre nós. Em que circunstâncias você adora o Senhor? Quando Deus faz aquilo que você quer? Quando você está afim? Hoje eu não estou, hoje eu estou. Quando você está afim? Ou terceira opção, em todo o tempo. O que você acha que a Bíblia pensa sobre esse assunto? Veja, o Apocalipse tem 2 versículos maravilhosos que podem nos ajudar a entender isso aqui. Diz assim: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Versículo 13 diz: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor com a sua vida, não apenas com seus lábios. Há um ditado popular que diz assim: quem canta seus mares espanta. Ele é muito aplicado, sabe no quê? Deixa eu te explicar uma coisa. Está em casa com medo, tá? Deu medão, começa a cantar. É natural que a gente faça isso. Há pessoas que, no momento, quando estão tensas, elas cantam. Elas cantam, não estão falando de cantoria, não estão falando de cantar, nós estamos falando de adorar. Nós adoramos a Deus com a nossa voz, adoramos a Deus com os nossos instrumentos, mas sobretudo com a essência de quem nós somos. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Separe esse tempo para adoração ao Senhor, separe esse tempo para glorificar a Deus, separe esse tempo para se envolver num compromisso verdadeiro, sincero, real com Deus de adoração. Quando? Quando Deus fizer o que eu quero? Senhor, se o Senhor me der o que eu quero, não vou cantar, não vou fazer uma cantata. Sai fora. Senhor, quando tiver afim eu canto. Sai fora. Adora o Senhor em todo o tempo, porque é isso que Deus quer de nós. O que fazer? O que não fazer? Como me acalmar?
o que virá, são muitas perguntas. O que diz o Senhor? Primeiro conselho, adore ao Senhor. Segundo conselho, ouça a voz do Senhor. Primeiro conselho, adore ao Senhor. Segundo conselho, ouça a voz do Senhor. Versículos 3 a 9, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Olha o 4, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Versículos 5, 6, 7, 8 e 9, cada um deles vai descrevendo a voz do Senhor, a poderosa voz de Deus. Você se lembra como houve a criação? Como a criação do mundo aconteceu? A Bíblia diz que Deus disse Deus, haja e houve. A força da palavra, a palavra do Senhor, tudo criado sob a palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem força e poder. Há poder na palavra do Senhor. Então pense comigo. Pense comigo. Se Deus tem poder para falar e fazer existir o que não existia. Se Deus tem poder para falar e fazer existir o que não existia, o que Deus tem a dizer diretamente a você? Como não querer ouvir a voz de Deus? Se Deus tem esse poder extraordinário, como não ouvir a voz de Deus? O que é que Deus tem para dizer para você nesse tempo? O que é que Deus tem para falar com você nesse tempo? Quais são as orientações? Quais são as sinalizações? Quais são os caminhos de Deus para a sua vida? Pense nisso. Se Deus tem poder para criar todas as coisas com a força da sua palavra, imagine quanto há de força na sua palavra para trazer luz sobre a sua vida nesse tempo de incerteza e grandes dificuldades. A voz de Deus se fez ouvir pelos profetas e por meio de Jesus. O autor aos Hebreus, no capítulo 1, versículos de 1 em diante, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, que quanto herdou mais excelente nome do que eles. Há poder. A voz do Senhor se fez ouvir por meio dos profetas. Deus levantou profetas ao longo de toda a história para falar ao povo. Deus falou diretamente com muitas pessoas e depois, por meio dos profetas, usou os profetas para que eles falassem para o povo. Depois Deus nos fala por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos deu os evangelhos. A Bíblia é escrita, inspirada pelo Espírito Santo. Temos diante de nós a palavra do Senhor. Deus continua a falar com a gente. Ouça a voz do Senhor. As palavras de Deus são as palavras de Jesus. As palavras de Deus são as palavras de Jesus e elas agem em nós por meio do Espírito Santo. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Veja, neste Salmo 29, como a voz do Senhor é poderosa. Quer um conselho para esses tempos? Adore ao Senhor. Segundo, ouça a voz do Senhor. Você não acha razoável parar para ouvir a voz de Deus sobre determinado assunto? Quando você não souber o que fazer, ouça a voz do Senhor e você receberá da parte dele sabedoria. Eu defino sabedoria como saber o que eu antes não sabia ou saber o que outros não sabem. Quando você não souber o que fazer, ouça a voz do Senhor e você receberá da parte dele sabedoria. Quando você estiver triste, ouça a voz do Senhor e você receberá dele, sabe o quê? A alegria. Quando você estiver alegre, ouça a voz do Senhor e você descobrirá a intensidade de celebrar a Deus com alegria. Quando você estiver ansioso e inquieto, ouça a voz do Senhor e Ele te pacificará.
Quando você estiver em paz, ouça a voz do Senhor e você experimentará a plenitude de paz. Sabe por quê? Porque a voz de Deus acalma, encoraja, anima, pacifica, alegra, fortalece, desperta, ensina, repreende, corrige, socorre, enfim, hoje mais do que qualquer outro dia em sua vida, ouça a voz do Senhor. Primeiro conselho, adore ao Senhor. Segundo conselho, ouça a voz do Senhor. O que fazer, o que não fazer, como me acalmar, o que virá, são muitas perguntas. O que diz o Senhor? O Senhor nos diz, adore ao Senhor, ouça a voz do Senhor. E terceiro conselho e último, agradeça ao Senhor. Veja o que diz os versículos 10 e 11 do Salmo 29. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Agradeça ao Senhor porque Ele está no controle. Essa é uma frase que a gente fala de vez em quando, né? Para algumas pessoas é até um chavão. Deus está no controle. Aqui no Rio, em algumas comunidades, quando é dito Deus está no comando, já é outra coisa. Deus está no controle, diz o versículo 10. Ele preside aos dilúvios. Quando a Bíblia descreve o dilúvio lá em Gênesis capítulo 6 e 7, vai dizer que do nada, a chuva veio, a água veio, a inundação aconteceu de tal forma que a arca que estava por sobre o monte, ela foi sendo elevada a ponto de flutuar, e houve essa navegação, tudo foi coberto, todas as coisas foram cobertas. Meus irmãos e minhas queridas irmãs, como é maravilhoso compreender que Deus preside aos dilúvios, que Deus está no controle. O Senhor governa e estabelece todas as coisas. O Senhor governa e estabelece todas as coisas. Lembre-se disso, Deus está no controle. Uma das paixões humanas é o mar. Eu gosto muito do mar, mas sei que muita gente gosta. Pega a sua Bíblia aí, pega o livro de Jó. Pega o livro de Jó, por favor. Jó, capítulo 38. Veja o que diz o livro de Jó. Um pouquinho antes aí dos Salmos. Um livrinho antes dos Salmos aí. Capítulo 38, versículos de 8 a 11. O mar é uma paixão. O brasileiro gosta de mar. O estrangeiro, quando vem ao Brasil, fica encantado com o mar. Quantos passeios eu já fiz com estrangeiros, e quando a gente chega no Corcovado, por exemplo, ou no Pão de Açúcar, quando ele olha a nossa orla, a Baía de Guanabara, ele fica impressionado. Quantas vezes você chegou ao Rio de avião e pôde observar esse mar extraordinário, maravilhoso que nós temos? Ou quantas viagens você já fez que você ficou encantado com a cor do mar? Meu Deus do céu, o mar é uma das paixões humanas. Veja como o Senhor governa o mar. Versículo 8 a 11 do capítulo 38 de Jó. Versículo 8. Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. A declaração de Deus de controle sobre o mar e de controle sobre a natureza é absolutamente maravilhoso quando nós lembramos que o Senhor governa e estabelece todas as coisas. O texto diz que o Senhor é rei, e é tão bonito a gente lembrar essa realidade do Salmo 29, o Senhor como rei o Senhor presidirá para sempre, que é um rei vitalício, é um rei eterno. Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 1, versículo 17, diz assim, assim ao rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos, amém. Rei eterno. O Senhor é o Rei, o Senhor presidirá para sempre. Lembre-se que o Senhor tem um controle.
Agradeça ao Senhor porque Ele tem o controle e confie no Senhor. Quem lembra o Salmo 37, versículo 5? Quem é que lembra aí? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aliás, esse é um texto que você precisa compartilhar com seus amigos, familiares. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Sabe por quê? Porque Ele tem o controle. Agradeça ao Senhor, porque Ele dá força ao seu povo, é o que diz o versículo 11, na parte A. O Senhor dá força ao seu povo. Agradeça ao Senhor, porque Ele dá força ao seu povo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 12, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, na parte B, diz: porque quando sou fraco, então é que sou forte. O nosso fortalecimento vem de Deus. O nosso fortalecimento vem de Deus. Não há quem possa se comparar à força que vem de Deus. Eu vou te dizer uma coisa com toda sinceridade: ninguém é forte o tempo todo. Ninguém é forte em todas as circunstâncias. A gente aguenta um tempo. Às vezes tem alguém cansado, tem outro que está animado. Aí o que está cansado fica animado. O que está animado desanima. Não acontece isso? Agora, Deus é constante. Deus não tem ânimo e desânimo. Deus não tem altos e baixos, não é montanha-russa. A relação de Deus é constante, absolutamente constante. E Deus é aquele que, diz a Bíblia, Ele dá força ao seu povo. Então, agradeça ao Senhor e busque essa força que vem de Deus. Se você buscar o fortalecimento que vem de Deus, comece admitindo a sua fraqueza. E você verá a maravilhosa força que vem de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor dá força ao seu povo. Cá entre nós dois, chega aqui, pertinho de mim. Está se sentindo fraco? Está se sentindo fraco? Está se sentindo cansado? A Bíblia diz: o Senhor dá força ao seu povo. Admita a sua fraqueza. Busque força no Senhor. Ninguém é forte o tempo todo. Mas o Senhor é. Agradeça ao Senhor porque Ele abençoa com paz o seu povo. Veja o finalzinho do versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Como é bom receber a paz do Senhor. Foi uma vez, eu era menino, num evento, o pregador começou dizendo assim: aos pentecostais, a paz do Senhor. Pessoal, a paz do Senhor. Aos batistas, graça e paz. Aos presbiterianos, boa noite. Fiquei bravo com ele. Eu quero a paz do Senhor é completa. A paz do Senhor vai além da ausência de problemas. Está entendendo isso? Não é que você está em paz, está tudo certo. Sabe aquele negócio? Como é que está aí? Está tudo em paz. O que significa isso? Está tudo certo, está tudo arrumado. E aí, vai ter almoço hoje aí? Não, está tudo em paz. Quer dizer o quê? Vai ter comida no seu almoço. A gente usa umas expressões para poder dar esse significado. Uma outra coisa é que a paz não significa ausência de guerra. A gente pode estar vivendo uma guerra, mas está em paz. A gente pode travar uma batalha, mas absolutamente em paz. A gente pode enfrentar o inimigo forte, violento, mas em paz. Porque o Senhor é quem nos dá paz. A paz do Senhor é uma paz completa, a paz do Senhor é uma paz profunda, e a paz do Senhor, ela se revela em seu estado mais puro no meio dos problemas. Está tudo bem? Como é que você está aí? Onde é que você está? Estou no Caribe, estou num hotel 5 estrelas, estou num resort maravilhoso, não tenho dívida nenhuma, estou aqui tranquilão, está tudo em paz. É maravilha, né? Embora tenha gente que tem isso tudo e não tenha paz. Mas o que eu estou dizendo é que ainda que você enfrente um problema, ainda que você enfrente uma dificuldade, ainda que você tenha uma grande luta na sua vida, lembre-se disso. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Jesus é maravilhoso, né? Ele sabe o que a gente precisa. João capítulo 14, diz assim: deixo-vos a paz, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou,
não vou-la dou como a dá o mundo. A paz que o mundo dá, Caribe, é passageira. A paz que o mundo dá, Caribe, é externa. A paz que o mundo dá, Caribe, não permanece para sempre. Mas a paz que o Senhor Jesus nos traz é uma paz que Deus derrama sobre o seu povo. E essa paz é uma paz que ela se revela num estado completo de coisas. Isto é, do lado de fora o negócio está bravo. Linguagem carioca. Do lado de fora a chapa está quente, mas dentro está fresquinho. Eu estou em paz. Estou em paz. Estou seguro na presença do Senhor. O Senhor é quem nos dá a paz. Colossenses capítulo 3, versículo 15, diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Quem é que comanda as nossas decisões? É o Senhor. Como nós percebemos que a vontade de Deus é declarada sobre a nossa vida? Por várias formas, e uma delas é a paz. Eu sinto paz. Só que isso não é uma questão de experiência. Eu sinto. A gente pode sentir muita coisa errada, viu? Cuidado com isso. Isso é parte de um todo. Mas aquele que já sentiu a paz de Deus no seu coração, sabe a diferença da paz e a paz que vem de uma satisfação de um querer humano. É essa paz que Jesus falou que o mundo dá. Mas a paz que Cristo nos traz é absolutamente diferente. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. O que fazer? O que não fazer? Como me acalmar? O que virá? São muitas perguntas. O que diz o Senhor? 3 conselhos do Senhor para nós. Primeiro, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Segundo, ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Terceiro, agradeça. Agradeça ao Senhor. Vamos relembrar enquanto nós nos preparamos para a oração. Eu adoro o Senhor com a minha voz. Eu adoro o Senhor com o meu corpo. Eu adoro o Senhor com os meus talentos. Mas eu adoro o Senhor essencialmente com a minha vida. Deus não está preocupado se você canta bem, toca bem. Deus quer saber do seu coração. E há algo que a Bíblia nos traz e nos ensina, nós vimos hoje, da qual Deus se agrada: santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando nós adoramos a Deus, nós adoramos na presença dEle. E quanto mais perto de Deus você estiver, mais você o perceberá, mais você dele receberá. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Deus criou todas as coisas com a força da sua palavra. Ele disse: haja, e ouve. A voz do Senhor se fez ouvir na criação de todas as coisas. Um Deus tão poderoso, com uma voz cheia de glória, de força, não teria Ele algo a dizer a você? Não teria Ele algo a te ensinar nesses tempos? Ouça a voz do Senhor. Terceiro conselho: agradeça. Agradeça. O Senhor é quem nos dá força. Se nós estamos de pé, se estamos de pé é por causa dEle. Se estamos aqui é por causa dEle. O Senhor é quem nos pega fracos, enfraquecidos, cansados, sobrecarregados, nos alivia, nos coloca de pé e nos envia. O Senhor é quem nos dá a paz. O Senhor é quem abençoa com paz o seu povo. A paz não depende do fim do problema. A paz acontece em seu estado mais puro, dentro do problema. E é por isso que nós vamos pedir ao Senhor
que tenha misericórdia da nossa vida, que o Senhor tenha misericórdia de nós. O que fazer, o que não fazer, como me acalmar, o que virá, são muitas perguntas. O que diz o Senhor? Conselhos para um tempo de crise. Adore ao Senhor, ouça a voz do Senhor, agradeça ao Senhor. Senhor, nosso coração está cheio de gratidão, e agradecer faz bem para a mente e para o coração. Pessoas agradecidas vivem mais felizes, porque elas conseguem perceber os teus feitos. Elas são agraciadas com a tua presença poderosa. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, encha o nosso coração de gratidão. Receba agora, por parte dos nossos irmãos e irmãs, a nossa gratidão ao Senhor. O quanto nós estamos gratos, agradecidos, porque o Senhor abençoa com força, o Senhor abençoa com paz o seu povo, e nós somos gratos ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, porque estamos convictos de que o Senhor tem algo muito precioso a nos dizer sobre este assunto, também sobre aquele outro, sobre qualquer assunto. O Senhor tem uma palavra para a nossa vida, e nós entregamos os nossos ouvidos ao Senhor, porque o Senhor é quem fala, e nós vamos ouvir a tua voz. Senhor Deus e Pai, nós queremos adorar ao Senhor, e queremos nos separar, nos santificar para a adoração ao Senhor. Muito além do exterior está a essência, e nós queremos te adorar na beleza da sua santidade, porque o Senhor se agrada da nossa santidade ao Senhor. Pai, ministra sobre cada um de nós aquilo que a tua palavra nos traz, e nos ajude para que sejamos bênçãos na vida de todas as pessoas com quem nós convivemos. Encha-nos com esta graça para compreendermos que, se existem conselhos para esse tempo, estes 3: adore ao Senhor, ouça a voz do Senhor, agradeça ao Senhor, são fundamentais para a nossa caminhada espiritual. Por estes conselhos nós te agradecemos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém.